Então, bom dia a todos, né? Eu sou a Paula Carneiro, eu sou supervisora técnica de Copa Vila. A unidade é chamada, na verdade, Alfredo Neder, mais conhecida como Copa Vila 2. Eu sou enfermeira de formação e especialista em enfermagem obstétrica e sou gestora em saúde da família há 9 anos. Bom, a gente vai fazer a apresentação pautada também como os outros supervisores fizeram, né, contando um pouco da apresentação da unidade e os atributos. Bem, eu vou começando a falar das nossas fortalezas, que a gente chama que são os nossos grandes pilares. Então, o primeiro pilar é o trabalho em equipe. A gente precisa entender a equipe como uma junção de membros de categorias que todos têm a sua importância e fazem divisão de tarefas, fazem atendimentos compartilhados, e a gente precisa valorizar todos os membros. A ideia de pertencimento do ACS à equipe, eu falo do pertencimento do ACS, porque quando eu cheguei em Copa Vila, eles eram muito distantes das equipes, e a gente chegou tentando oferecer para eles um atendimento em saúde da família, para que justamente eles pudessem experimentar isso, né? Isso foi feito, e hoje a gente tem um trabalho muito mais próximo com eles. O terceiro pilar é a imersão no território. Esse território nos diz muita coisa e a gente precisa entender ele para poder programar nossas ações. Então, quais são as principais demandas de saúde do meu território? Qual é o horário de maior procura do meu território? Quais são as dificuldades de acesso? Quais são as características demográficas? A gente foi levantando isso para poder entender esse território e, de fato, planejar ações que fossem mais resolutivas, né, mais efetivas. E o quarto pilar, na verdade, que é a vigilância, é o que a gente está ainda em fase inicial, né? Não é simples, como as pessoas anteriores colocaram, os meus colegas. A gente tem dificuldade de monitoramento, principalmente porque a ferramenta do ESUS ela não dá essa facilidade para a gente, mas a gente faz o monitoramento por algumas planilhas e a gente tem um movimento muito importante na unidade, que é o compartilhamento de casos complexos. E eu vou falar um pouquinho deles mais para frente. Bom, essa foto, na verdade, é um desenho que os agentes comunitários fizeram. Desculpa, é um desenho que os residentes fizeram, né, na semana de acolhimento deles, e é um desenho que exprime muito o que a gente gostaria que a unidade fosse, né? Então, assim, são todas as categorias envolvidas em volta de um território para garantir melhor qualidade de vida dessas pessoas. Bom, apresentando a unidade mais um pouquinho, é uma unidade que foi inaugurada em 7 de novembro de 2001. É o mesmo dia do meu aniversário, isso é só para comprovar que coincidências não existem, né? Ela foi transformada, na verdade, em um SF em 2019. Quando ela foi inaugurada, ela era uma UBS. Então, além da gente chegar em Copa Vila, a gente fez essa modificação da unidade. Só que só foi adquirindo mesmo esse processo de trabalho como saúde da família em março de 2020, com a chegada dos residentes, né? Ela é composta por 6 equipes: Aqua, Praia, Girassol, Dourada, Tuiú e Arara Azul. Os nomes foram escolhidos pelos próprios membros das equipes, e 3 equipes de saúde bucal. A gente tem a residência multiprofissional e a residência médica. A gente investiu muito na qualificação e no aumento dos cadastros. É uma coisa que eu vou falando durante a apresentação, né? E adequação do espaço físico para melhor atender a demanda da unidade e, de cara, logo estabelecendo a porta de entrada, sendo realizada pelo agente comunitário, com apoio dos demais membros da equipe. Esse acolhimento por agente comunitário já foi bastante falado pelos nossos amigos supervisores anteriores, e só gostaria de enfatizar que isso foi uma grande revolução dentro de Copa Vila, né? Porque a gente tinha, na verdade, uma fila do lado de fora, onde eram distribuídos números para poder as pessoas serem atendidas, e quem não chegasse e tivesse número teria que tentar a sorte no dia seguinte. E quando a gente coloca isso, que o agente comunitário está ali na frente, ele também consegue intermediar essa necessidade do usuário para a sua própria equipe, né? E a gente consegue, assim, fazer uma maior qualidade de gestão de agenda. Eu trouxe mais uma linha do tempo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa transformação de Copa Vila. Então, quando eu falo que ela foi inaugurada, quando eu cheguei, ela era composta por 4 equipes de saúde, na verdade, eram equipes de agentes comunitários, e tinham 6 médicos clínicos, funcionando nessa lógica de distribuição de senha, né? Sempre distribuía senha para o atendimento no dia seguinte. Tinha atendimento em de demanda aguda, mas era um atendimento ainda com
restrição de número. Então, eram 12 agendamentos e 4 de demanda espontânea. Não era atendido somente o território de Copa Vila, era atendido quem chegasse em Copa Vila para buscar atendimento, né? Em dezembro de 2019, então, é publicado em DO, e a unidade vira, né, uma unidade de saúde da família, tem a chegada da equipe de preceptores e a minha chegada também em dezembro de 2019, quando a gente já faz a primeira visita técnica e consegue pensar o que a gente faria dali para frente. Então, janeiro, quando a gente volta, e eu consigo me aproximar mais dos preceptores, a gente começa a planejar o que a gente espera de Copa Vila, né? Em março, tem o início da residência médica multiprofissional e a gente começa a fazer uma grande aproximação dos demais membros da unidade com o projeto, né? Todos desconheciam, na verdade, o que era a saúde da família, de fato, como é um processo de trabalho de saúde da família, e é um movimento que a gente faz diariamente. É válido ressaltar que essa aproximação já tinha uma tentativa anterior, né, antes da minha chegada, mas só quando a gente, de fato, começou o processo que foi ficando mais claro para as pessoas. E somente em março a gente tem a ampliação da unidade. Então, isso impactou diretamente na questão do cadastro, porque a gente tinha 4 equipes, esse mesmo território foi dividido para 6 equipes. Então, um ACS que era de uma equipe foi para outra, então eles se queixavam muito de que eles tinham cadastrado todo o território anterior, e aí eles iriam para um outro território que um agente comunitário talvez não tivesse feito seu trabalho, eles teriam que recadastrar todo mundo. Então, essa questão do cadastro é um trabalho diário, é um trabalho difícil, porque o próprio ASUS ele não é simples, né? E tem as questões das inconsistências que foram geradas por esse começo ainda muito confuso. E o que a gente tem no dia de hoje? A gente tem um estabelecimento de um novo processo de trabalho na unidade. É óbvio que não se muda de um dia para o outro, né? A gente ainda é muito bebezinho nessa transformação, mas, de fato, se vocês chegarem hoje em Copa Vila, é uma unidade completamente diferente do que a gente tinha, por exemplo, em dezembro de 2019. Bom, essa aqui é a nossa equipe de residência e de preceptores. A gente tem 7 residentes de enfermagem, 2 estão afastados, um por licença médica, outro por licença maternidade. Temos 6 residentes de medicina, também 2 afastados por ser grupo de risco na pandemia. Nós temos 2 de odonto, 3 de serviço social, 2 de farmácia e 1 de psicologia. E aqui a foto ao lado são os nossos preceptores. Está faltando uma preceptora de enfermagem e um preceptor de serviço social. Bom, quando eu falei do acolhimento, essa foto aqui embaixo exprime muito, né, esse acolhimento. Essa foto aqui atrás, que é o nosso mapa, que ele já, na verdade, ele já existia e foi só repaginado pela equipe de saúde de serviço social. É muito importante esse mapa, porque o usuário, assim que ele chega na unidade, ele consegue se localizar. Ele consegue apontar qual era aonde ele mora, né? Qual é a sua equipe e aí ele consegue visualizar a sua equipe de referência, o seu médico, o seu enfermeiro. E essa outra foto, ela mostra a adequação dos consultórios. Todos os nossos consultórios são informatizados, né? A gente tem uma internet de boa qualidade, os computadores são ótimos. Também foi um ganho da questão do projeto. A gente tem a balança de criança, a balança adulto, tem esfigmo, esteto, a mesa clínica, então a gente consegue fazer a maioria de dos atendimentos dentro dos nossos consultórios. Trouxe umas fotos de antes e depois. A unidade ela tinha uma questão estrutural que não está tão ruim, na verdade ela precisa de pequenos reparos, né? É uma unidade muito antiga, então a gente fez algumas adequações para facilitar o dia a dia. Essa primeira foto é o nosso saguão, né? Os banquinhos eram de madeira, eles estavam em bom estado, mas tem uma dificuldade porque eles são mais baixos do que o convencional, então a gente tinha muitos idosos em pé na unidade, né, se queixando disso. E aqui embaixo a gente tem a sala de vacina, que a gente fez algumas adequações técnicas para ela, né, principalmente a caixa térmica que a gente colocou com um termômetro de qualidade, a gente não tinha isso anteriormente. O computador também é melhor, tirou algumas coisas que estavam na parede, né? A gente foi tentando dar uma organizada na estrutura, porque além de promover para o usuário, isso dá uma satisfação melhor também para o próprio profissional que lá está. A farmácia, com certeza, é o lugar que a gente tem uma maior mudança, né? Essa primeira foto aqui, ela mostra a farmácia como ela era, né? A gente fez a mudança para essa farmácia aqui,
a ponto de a gente conseguir garantir hoje, inclusive, alguns atendimentos dentro da própria farmácia, na dispensação mais individualizada, principalmente para pacientes com maior dificuldade de entendimento. Esse é um outro antes e depois. Essa é uma sala que, na verdade, era uma sala de grupo utilizada pela UBS, e a gente hoje utiliza ela como um grande QG, né? Porque a gente tem uma sala que poderia ser dos agentes comunitários, porque a gente tem um computador por equipe, um computador novo. A gente tem essa mesa grande de reunião e é a sala que a gente faz alguns encontros, né? Bom, começando a falar dos atributos, a gente tem o primeiro deles, a atenção do primeiro contato, né? Quais são as três principais mudanças que ocorreram em Copa-Vila para a gente garantir esse atributo? O primeiro, a ampliação do horário de funcionamento da unidade. Era uma unidade que funcionava de 7 às 11 e de 13 às 17. A gente hoje funciona de 7 às 19, com horário contínuo. Isso aumenta a acessibilidade, como já diz a Jaqueline colocou, né? Isso é tão importante e tem surtido tanto efeito que a gente já consegue mensurar que 10% de todos os nossos atendimentos são realizados após as 17 horas. Sendo da enfermagem, maior ainda, 15% dos atendimentos já são realizados após as 17 horas, né? Então, quando a gente estuda se tem impacto ou não no acesso ao serviço de saúde, a gente fala exatamente disso, de mensurar a quantidade total de atendimentos que a gente consegue fazer no horário que foi estendido. A gente teve a territorialização, né, que não existia em Copa-Vila, então, como eu coloquei, todas as pessoas de Campo Grande poderiam acessar Copa-Vila para agendamento de consultas. A gente começa a entender o território, então, como uma grande potência de cuidado, tentando fazer diagnósticos neles que nos facilitem na organização da unidade. A gente faz o referenciamento responsável, né, utilizando as ferramentas tanto do onde ser atendida, o mapa da CRAB, o próprio mapa que a gente também tem no Google Earth da nossa unidade. A gente investe na identificação das equipes e dos usuários, né, aquele mapinha atrás lá do acolhimento mostra isso, o letreiro com o nome da equipe na porta também mostra isso. Isso leva a uma ideia de pertencimento do usuário à sua própria equipe e também à sua unidade, né? A gente tem a organização das agendas, que é difícil para qualquer unidade de saúde da família. E aí, como é que a gente faz essa organização das agendas? A gente começa a entender que a gente precisava priorizar o atendimento de demanda espontânea sempre pela sua equipe de referência, né? A equipe de referência do usuário. Quando eu falo demanda espontânea, isso é uma grande discussão dentro de Copa-Vila, os preceptores que estão assistindo sabem disso, porque a gente precisa caracterizar o que é uma demanda espontânea e o que é uma demanda aguda, né? Muitas vezes o usuário vai até a unidade porque é o momento que ele de fato, conseguiu arranjar na sua agenda de vida para cuidar da sua saúde. E se a gente não acolhe ele adequadamente naquele momento, a gente perde um usuário, né? E perde um usuário e a gente não previne agravo, né? Então, é uma coisa que a gente vem trabalhando, essa priorização desse atendimento, garantindo atendimento a todas as demandas agudas. Então, aí sim, então, todas as demandas agudas que chegam na unidade, elas são atendidas, e vale ressaltar que quando a demanda aguda é de outro território, ela também é atendida, e a gente tenta fazer depois a comunicação com a sua unidade de referência para dar continuidade no cuidado, né? O agendamento das doenças crônicas com prazo máximo de 30 dias, a gente consegue fazer isso, entendendo até que nesse momento de pandemia a gente não tem ainda a nossa totalidade de agenda funcionando, né? Porque a gente vem respeitando as orientações, coisas que a gente já consegue fazer, que é o acolhimento do RN na primeira presença da unidade. Isso foi um diagnóstico levantado logo de cara, né? A gente não tinha um acompanhamento de puericultura satisfatório e muito menos precoce, né? Esse RN chegava para a gente muito tardiamente. Então, a gente entendeu que, ao momento que ele chegar na unidade, a gente precisa fazer esse acolhimento. E se a agenda estiver cheia, né? É uma grande questão. A gente vai conversar com o próximo usuário, vai pedir para ele aguardar um pouquinho e vai fazer minimamente um acolhimento para aquela família, né? O acolhimento do pré-natal funcionando muito parecido com o acolhimento do RN. E os atendimentos da saúde bucal, a gestante, aos recém-nascidos, né? A primeira consulta da criança. Os portadores de diabetes, elas acontecem no mesmo dia da sua consulta clínica. Eu queria ressaltar que os atendimentos da saúde bucal foram os que mais sofreram dano, né? Tivemos uma queda importante por causa da pandemia. E quando a gente começa a promover esse acesso mais alargado para esses grupos, a gente tem um aumento, sempre respeitando a questão da segurança do profissional. Todas as pessoas que são atendidas à saúde bucal, a gente faz o questionário, o fast track,
para poder garantir que eles podem entrar com segurança dentro do consultório. Trouxe algumas fotos. Essa primeira foto aqui é uma foto que é a nossa primeira agenda, ainda de papel, porque a gente não tinha computador no acolhimento. Quem dava conta dessa agenda, na verdade, eram os preceptores médicos e de enfermagem, o de odonto. O intuito de fazer uma agenda assim, né? Eu lembro, fazendo a apresentação, eu lembrei das grandes questões naquele momento, já em janeiro, meio de janeiro, a gente já estava fazendo essa agenda, era trazer as pessoas para dentro de Copavila para que a gente pudesse apresentar para elas o que era a saúde da família e como funcionaria a nossa unidade. Desde então, a gente tem um absenteísmo bem baixo, óbvio que no momento de auge de pandemia, né, esse absenteísmo cresce, mas hoje a gente tem um absenteísmo muito baixo, né, dos atendimentos na unidade. As duas fotos do meio, a primeira de cima é a residente Nayara, de odontologia, fazendo a avaliação da saúde bucal do bebezinho que acabou de chegar na unidade, né, junto com o atendimento da enfermagem que estava acontecendo, né. Embaixo, a gente tem um atendimento multiprofissional da fono, do NASF, com a médica da equipe, o enfermeiro da equipe acolhendo esse bebê, né, e vendo quais são as questões e facilitando a resolutividade da demanda que foi trazida. Aqui o nosso acolhimento com a residente de serviço social, a Ana, e mais os agentes comunitários, com a caderneta do usuário, que também foi um ganho, né? O usuário consegue ali localizar a sua equipe, sua próxima consulta, ele entende seus direitos, ele entende seus deveres, entende todo o funcionamento da unidade. Agora mostrando relacionado ao território, na sessão de primeiro contato, esse território que eu estou mostrando é um território, o mapa de Copavila, né, o território de Copavila, ele é cortado por uma grande avenida. E aí, o outro lado da avenida tem muita dificuldade de acesso. Esse diagnóstico foi levantado pela equipe, né, que lá estava, antes mesmo da residência chegar, e foi proposto um trabalho in loco, então um atendimento dentro do próprio território. Foi localizado um espaço, que é como se fosse uma associação de moradores, e o atendimento aconteceria lá. Com a pandemia, a gente teve que se afastar desse território, e hoje a gente volta a se aproximar, fazendo as consultas familiares dentro desse espaço, né, dessa associação de moradores. Aqui é o caminho, né? Eu gostei de botar essa foto, porque as pessoas que chegam até Copavila não podem imaginar que a gente tem um território desse, né? Porque Copavila está numa área residencial, asfaltada, né? De boa qualidade de estrutura, mas a gente tem bastante parte do território ainda sem asfalto, dentro de mata, o que as pessoas classificam como invasão, tá? Aqui é um resumo dessa atividade que aconteceu nessa primeira foto, que as pessoas tinham que colocar o que eles entendiam como saúde. E é muito interessante porque poucos deles citaram que saúde era não estar doente. Eles sempre colocavam saúde como um bem-estar, como felicidade, como alegria, estar em família, comer bem, né? Até botou aqui, saúde não é comer sem veneno. Então, a gente precisa parar para ouvir, de fato, o que o território vem mostrando para a gente, e aí sim propor um atendimento e um acompanhamento que reflita em satisfação para eles, né? Falando da integralidade, a gente começa a entender que existe urgente uma necessidade de diálogo com a rede de saúde. A gente tem se aproximado, mas ainda estamos distantes, né? Não é simples. Agora, alguns serviços têm algumas restrições de acesso, mas a gente insiste nisso, né? Os encontros quinzenais com o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, como eu falei anteriormente. Esses encontros quinzenais são entre o NASF e a sua equipe de referência, e a equipe de referência do caso. A gente discute casos complexos, que aí a gente configura, né, como eu expliquei, para a gente comunitário, para que eles pudessem entender. São casos que, além de marcar consulta e entregar remédio, não são necessários, né? Se só marcar consulta, entregar medicação, o paciente consegue chegar até a consulta, a gente está cumprindo um papel. Agora, todos os outros que a gente, mesmo ofertando isso, a gente não consegue dar a assistência devida. Então, a gente precisa trazer para um espaço multiprofissional para discussão, elaborar estratégias, dividir tarefas para que, de fato, tenha uma resolutividade. A garantia do atendimento multiprofissional é uma coisa muito bacana que acontece em Copavila. Desde sempre a gente tem tentado investir na igualdade das categorias, né? A gente sabe que tem uma supervalorização da categoria médica, né? Perante as demais. E lá em Copavila a gente tem uma proximidade muito grande entre as categorias e vem funcionando muito bem.
ofertando novos serviços, a gente faz a inserção de DIU, preventivo em consulta, se a mulher chega, tem espaço na agenda, está em atendimento, a gente oferece para ela, né, esse procedimento. A gente começou a fazer BCG na unidade, todas as sextas-feiras, né? As pequenas suturas, cantoplastia, drenagem de abscesso e auriculoterapia. Estabelecimento de parcerias com o território. A saúde nunca pode ser o único pilar daquele território, porque a gente não consegue resolver todas as demandas dessa forma. O estabelecimento de vínculo da unidade com outros pontos da rede. Então, a gente, como eu falei, a gente vem se aproximando de forma mais incisiva agora, né? E a farmácia clínica, que é também um grande ganho de Copa Vila, porque não existia antes, né? A gente tem as duas residentes e a preceptora, Daniela, e a gente começa a fazer acompanhamento de alguns usuários, assim, elas ajudam a gente bastante nas questões da vigilância, né, de algumas planilhas, das doses de sífilis, das doses dos pacientes de tuberculose. Eles estão acompanhando alguns pacientes de polifarmácia e fazem acompanhamento também dos pacientes controlados, tá? Trouxe algumas fotos também. Essas fotos são daquelas reuniões de discussão de caso complexo. Chama atenção para essa reunião aqui de cima, porque tem a participação, inclusive, da dentista, né, que não está como preceptora nem como residente. Eu tenho duas equipes de odonto que não são da preceptoria, não são da residência, e elas participam também dessas discussões, né? Ter investido na integração de todos os membros facilita hoje o trabalho, sem dúvidas. Mais uma questão da integralidade aqui em cima, que agora não pode funcionar como grupo, né? Mas é o tabagismo, os atendimentos que acontecem de forma individual. Lembra quando eu falei lá no início que a gente tentou colocar os ACS para experimentar, né? A questão do que era a saúde da família, e a gente abriu esses atendimentos pelos agentes comunitários. Então, hoje o nosso primeiro grupo retornou, né, de tabagismo, e ele vem sendo ofertado prioritariamente para os agentes comunitários, né? Aqui embaixo a gente tem a preceptora de enfermagem, a Luciana, fazendo auriculoterapia. Muitos residentes têm o interesse em fazer essa atividade. A gente, assim que for possível o treinamento, a gente vai colocá-los. Aqui embaixo é uma coisa que acontece muito em Copa Vila. Na verdade, a gente tem a preceptora de medicina e a residente de enfermagem fazendo atendimento de esclarecimento sobre o DIU, né? Então, a gente tem muita permuta de preceptores e residentes. Então, o preceptor de enfermagem fica, às vezes, com o residente médico. O preceptor de serviço social acompanha também os atendimentos com a psicologia, para a gente facilitar a integração e, de fato, valorizar todas as categorias. E aqui embaixo também é uma foto de procedimento, que é o TENS mais agulhamento a seco, feito pela preceptora de medicina, a Nana. Bom, as parcerias, a gente tem aqui nessa foto o líder comunitário fazendo a recepção lá quando os residentes chegaram, em março, explicando um pouquinho qual era o papel do conselho local. Isso vem refletindo frutos, né? A gente tem cada vez mais um conselho aumentado, com maior número de participantes, inclusive de profissionais da própria unidade. E aqui nessa foto a gente tem é só importante lembrar que todas as pessoas, todos os usuários que estão aparecendo, a gente tem a autorização de imagem dele, né? A gente conseguiu a parceria com um centro religioso que faz alguns enxovais e a gente consegue entregar para famílias de alta vulnerabilidade. Bom, aqui a gente tem a atividade da Semana de Combate ao Fumo, que foi feita também multiprofissional com as residentes de odonto e a residente de serviço social. A gente tem uma saída para atendimento domiciliar de forma multiprofissional, né, dos residentes, tem médico, tem enfermeiro, tem serviço social e tem odonto. Aqui nessa sala, a gente faz alguns estudos clínicos, né? A sua grande maioria, na verdade, ela é feita de forma multiprofissional, então era o que estava acontecendo aqui. E aqui embaixo, a gente tem aquele atendimento que eu coloquei lá do tabagismo, com apoio da psicologia. Então, esse grupo do tabagismo, que não é grupo, é feito com apoio da psicologia, do serviço social e da medicina, né? Mais uma vez, garantindo um atendimento multiprofissional. Bom, a longitudinalidade, a gente vai falar um pouquinho dela, e esse mapa que está aqui ao lado é o nosso mapa de Covid, né? A gente colocou ali todos os casos positivos, tantos que a rede informou para a gente, quantos que foram diagnosticados pela própria unidade, né? Não é, quem fez esse mapa, na verdade, foi a residente de odonto, a Jennifer, que tem muito mais proximidade com essa tecnologia que eu e me apoia bastante nisso.
né? Então, a gente vai falando dessa necessidade de reconhecimento da rede para com a unidade. A gente precisa que a rede entenda a gente como também a porta de entrada do usuário. Então, a gente precisa ter acesso às informações para garantir, de fato, um acompanhamento em saúde, né, desses usuários. A qualificação dos encaminhamentos realizados pelo CISREG. Quando a gente chega na unidade em janeiro, né, esse usuário ele era atendido, o médico fazia um encaminhamento, ele levava até a recepção, era inserido no CISREG, depois ele ficava voltando para saber se tinha sido agendado ou não. O que acontece hoje? Cada equipe e cada profissional que faz o atendimento, respeitando os protocolos, né, como bem disse o Rafa, ela vai colocar esse encaminhamento dentro do CISREG. Havendo o agendamento, ele vai ser avisado pela própria equipe, né, de saúde dele. O monitoramento das pendências de devoluções da regulação, é um ponto que a gente precisa investir mais esforços, né, para poder melhorar, mas todos já entenderam a necessidade e o quanto isso faz parte do trabalho, né, que não é somente colocar o encaminhamento do CISREG para que o paciente aguarde numa fila da boa esperança, né? A gente precisa monitorar isso. As discussões dos casos com a rede, a gente teve alguns, falando mesmo de Covid, a gente teve uma gestante que positivou para Covid, ficou grave, teve que adiantar uma cesariana, né? E graças a Deus saiu, tá bem, em casa, então a gente teve que fazer contato com a maternidade para poder entender, saber como ela estava, compartilhar momento de alta, depois o bebezinho ficou internado e a gente precisou compartilhar esse momento de alta, porque ainda era uma paciente de saúde mental, com comprometimento, e a gente conseguiu fazer isso. Né? O acompanhamento do caminho percorrido pelo usuário na rede é muito interessante isso, porque se lá no começo o agente comunitário entendia que o melhor lugar para ele ser atendido era o CRS, a UPA ou a emergência, hoje ele já traz informação para a gente do que aconteceu com esse usuário. Ele fala, seu João, ele estava com uma dor de cabeça, aí ele foi no CRS, mas eu expliquei para ele que ele podia ter vindo para a unidade, ou então ele foi para o CRS, depois ele foi para o hospital. Ele vem trazendo para a gente o caminho que foi percorrido e faz as suas pontuações já do que pode acontecer dentro da unidade, o que necessita né, de direcionamento para emergência. A gente utilizou o monitoramento do Covid, o telemonitoramento também para apresentação da unidade e levantamento de demandas. Então, quando a gente fazia o contato telefônico, a gente perguntava se tinha alguma doença crônica, né? Perguntava se conhecia a unidade, falava qual era a equipe dele, a gente fazia esse diálogo. E alguns exemplos positivos já acontecem, né, que eu já citei, que é essa comunicação com a rede, e também a rede nos pontuar de alguns casos do nosso próprio território. A gente teve um paciente de Covid que saiu a revelia, então o regional ligou para a gente, vendo que ele era do nosso território, para a gente poder tentar fazer o monitoramento dele. Bom, a gente tem aqui um clássico, né, da longitudinalidade, que é esse retorno da puérpera com seu bebezinho para o atendimento. A gente tem a foto de um cartão de pré-natal que foi acompanhado da 3ª até a 12ª consulta pela sua equipe de referência, e em seguida ela volta para a própria equipe, onde ela é atendida tanto a puérpera quanto a RN pela própria equipe, né? A mesma que fez o pré-natal. E essa foto é bem emblemática, porque esse bebezinho volta para a gente com 4 dias. Quando a gente está muito na unidade, a gente olha muito para os dados, olha muito para o processo, a gente começa a perceber quais são as grandes mudanças que a gente tem que fazer. E a questão dessa primeira visita do RN, ela sempre aconteceu muito tardiamente. Então, ter conseguido fazer uma com 4 dias, para a gente é muito satisfatório. Eu deixei essa imagem bem grande, porque ela é bem bonita para a gente, né, de Copa-Vila. Os preceptores devem estar assistindo, devem estar bastante orgulhosos disso. A gente tem um pico de atendimento em janeiro, fevereiro e março, porque a gente tinha esse atendimento realizado pelos 6 clínicos que tinham, mais os 3 preceptores que lá já estavam, né, os médicos. A gente tem essa diminuição de atendimentos em abril, porque foi quando a gente começou a se movimentar bastante por causa da pandemia. A gente vem num crescente de atendimento, né? E a gente tem, na verdade, o vermelhinho é tudo que foi devolvido e negado. Então, todas as barrinhas azuis são os pacientes que foram encaminhados. Então, a gente tinha um número muito maior de encaminhamento lá no começo, quando não era saúde da família, para o que tem agora. Depois eu vou mostrar os gráficos de atendimento e vocês vão conseguir perceber a diferença que tem. E mesmo agora, a gente aumentando o número de encaminhamentos, a gente tem uma diminuição de devolvidos e negados, né? Então, isso mostra para a gente a qualificação que a gente está fazendo nos encaminhamentos. Bom, a coordenação do cuidado, a gente dividiu ela, na verdade, em grande 4 forças, né? Que são a ideia de pertencimento da CS à sua equipe,
como eu já pontuei. O levantamento da demanda pelo próprio ACS, ele já propõe já algumas soluções, ele consegue já dar resposta para o usuário, né, pautado do que ele já viveu dentro da própria unidade, e a reunião de equipe semanal, que também é um ganho. Apesar de ser só 2 horas, a gente entende que é um tempo muito curto, mas a gente tenta ser mais dinâmico possível, né? É uma reunião que ela está padronizada dentro de Copa Vila. Não é simples fazer reunião de equipe, a gente tende a achar que é só sentar todo mundo, perguntar o que aconteceu na semana, mas é uma reunião de vigilância, é uma reunião de planejamento, é uma reunião também de saber o que aconteceu durante a semana, né? E vem sendo acompanhada por todos da equipe. Ela acontece toda sexta-feira, de 7 às 9 da manhã. A vinculação do usuário à sua equipe, a vinculação da equipe ao seu território, cada vez mais a equipe está imersa nesse território, agora com mais abertura, né, devido à pandemia. A gente faz um novo fluxo de entrega de solicitação, que eu citei anteriormente. A equipe de serviço social nos apoia muito nisso, faz o contato com todas as pessoas que foram aprovadas. E a gente hoje tem um CISREG ainda com aprovação de gente fora do território, porque a gente tinha atendimento de pessoas fora do território. E aí, quando a gente não consegue contato telefônico, ou quando a pessoa não consegue vir à unidade ou buscar, essa entrega é feita em casa pelo agente comunitário. A gente tem um acompanhamento de algumas linhas de cuidado, programas, né, por planilhas, gestante, sífilis, tuberculose, a vacinação, a gente acompanha por algumas planilhas. E aí a gente faz a elaboração de fluxo de atendimento na unidade pelos próprios residentes. A gente tem uma discussão também na sexta-feira, né, que seria o estudo clínico ou a sessão clínica. Ela acontece, a grande maioria das vezes, de forma multiprofissional, mas a gente tem um planejamento, né? Então, uma vez por mês ela acontece por categoria, nas outras 3 vezes ela acontece multiprofissional. É um espaço também utilizado pela própria coordenação para fazer alguns amarrados do que foi aprendido no ambiente virtual, né? E aí, depois dessa discussão, é elaborado o fluxo de atendimento daquela demanda dentro da unidade. Então, a gente tem, nessas 2 fotos aqui, é a foto de um canal teórico, de um amarrado, né, de um canal teórico que teve. Essa foto aqui embaixo é uma foto que os próprios ACS se incomodaram com o que tinha de mapa na unidade e eles resolveram construir um novo mapa, né, com maiores informações, com maior qualidade. O que eu coloco, né, assim, se o trabalho não está bom, isso tem que incomodar todo mundo, né, e tem que ser... a gente precisa mudar isso não somente com o médico e o enfermeiro, qualquer um pode sinalizar e propor mudanças para, de fato, ser um trabalho de qualidade, né? Aqui, a gente tem uma divisão muito interessante com os residentes de enfermagem, que eles são referências para algumas situações que acontecem na unidade. Então, tem residente de enfermagem que é referência da vacinação, que é referência da esterilização, e tem residente de enfermagem que é referência da educação permanente. E aqui são 2 momentos de educação permanente. Um com os ACS, né, que a gente estava falando sobre a escala de Coelho-Savassi. É muito emocionante ver essa mudança acontecendo e eles entendendo o quanto isso, de fato, traz resultado para o trabalho, né? E aqui embaixo, com os técnicos de enfermagem, que é a categoria que maior mudança teve de RH na unidade, para se aproximar cada vez mais do que a saúde da família e colocando eles para dentro também do próprio acolhimento para facilitar essa escuta, né? Principalmente dos casos que precisam de maior brevidade de atendimento. Bom, essas 3 fotos, elas mostram quando a gente começa a fazer a coordenação do cuidado diante ao território, né? Essa primeira foto aqui desse ambiente que está desorganizado, eu vou contar um pouco da história, porque é uma história muito emblemática e me dá muito orgulho saber do resultado dela. O ACS trouxe para a equipe a história de uma paciente HIV positivo, que ele sabia do território que era HIV positivo, mas que não tinha cuidado, né? E que andava pelo território. A gente consegue acolher eles, o casal, né, na unidade. Ela não tem comprovação de nenhum exame, né? Ela não tem atendimento em nenhum lugar, ela diz dessa forma. E a gente faz esse acolhimento, a gente consegue oferecer o teste, a gente faz esse novo diagnóstico, né? A gente oferece a vacina para eles e quando a gente vai para a casa deles para poder conhecer o ambiente que eles vivem, a gente encontra isso. Para a gente entender que o cuidado é muito além de fazer um exame e entregar remédio, né? Então, o que fazer diante disso? A qualidade de vida passava por outros caminhos. E aí foi feito um mutirão com outros parceiros do território para fazer uma arrumação, lógico, com intervenção da psicologia, né? Porque o usuário que está nessa situação não é simples a pegada do que está vivendo.
Hoje, esse casal não está no nosso território, a gente está em fase de referenciação deles para outra unidade. A gente, durante o atendimento, também descobriu que a usuária tem tuberculose, né? Começou o tratamento com a gente, e nesse momento está em abandono porque saiu do território. A gente já conseguiu localizar eles em outro território e está nessa fase de articulação com a unidade de referência. A foto de baixo é aquela foto clássica de saúde da família dentro de um domicílio, né, que é uma casa minimamente estruturada, atendendo um idoso, a gente também faz isso. E a gente também atende no território, inclusive quem não tem residência, né? É um morador em situação de rua, que a equipe, ao passar, encontrou ele amarrado, solicitando ajuda, e fez a primeira abordagem, né, e demandou o acompanhamento desse usuário. Essa aqui é o fluxo de saúde mental elaborado pelos próprios residentes. Então, quando a gente faz as discussões de caso, a sessão clínica, a gente traz uma demanda que eles mesmos colocam, que ainda está difícil dentro da unidade. Então, saúde mental sempre é uma questão. E aí, a gente fez uma discussão sobre saúde mental, na verdade, fez 2 encontros sobre saúde mental, e eles ficaram, um grupo, né, dos residentes ficou com esse dever de casa, de elaborar um fluxo de atendimento para essas condições. E isso foi feito. Eles elaboraram esse folder e também a gente validou isso em reunião, né? E sempre passa de reuniões de equipe para que todo mundo esteja ciente. Quais são nossos avanços, né? O aumento do cadastramento, sem dúvidas. A gente chegou na unidade, tinha cerca de 3.600 cadastros. Hoje a gente tem cerca de 12.000 cadastros. A gente está numa tendência de queda de cadastro, porque a gente começou a fazer uma grande limpeza, assim, unificação de duplicados, né? As inconsistências ainda para a gente também um grande problema, justamente por essa forma confusa que se iniciou o cadastramento deles. A gente começou na unidade com 288 páginas de inconsistência e hoje a gente tem 142 páginas. Ainda está bastante distante, mas eu entendo que o jeito que está hoje é uma construção de erros, né, em cima de erros, e a gente vem tentando adequar. O atendimento clínico por todas as categorias, além da medicina, porque era o serviço que era mais ofertado em Copa Vila, a odonto também, mas assim, a gente tem ter o avanço do atendimento clínico pelas demais categorias, a oferta de novos procedimentos, a diminuição da inconsistência do cadastro, como eu comentei, a melhoria do acesso, com ampliação de agendas para consultas e procedimentos, a imersão no território com elaboração de diagnóstico situacional, a qualificação dos atendimentos com aumento da resolutividade, a inserção de todas as categorias na vigilância do território. Então, assim, vigilância não é papel do enfermeiro, vigilância é papel de qualquer membro da equipe. A instituição do matriciamento pelos próprios membros da unidade. Então, os preceptores de medicina matriciam os seus residentes, mas também proporcionam atendimento compartilhado com as demais categorias, e isso acontece em todas as categorias, né, com preceptoria. Maior aproximação com os demais equipamentos da rede, maior resolutividade dos casos complexos. É importante ressaltar que a gente atendeu, nesse período de 2 meses, 21 casos de discussão complexa com o NASF, né? E a gente elaborou PTS para a grande maioria deles, tá? A busca constante sobre parceiros no território, isso o seu João, que é o membro, né, do conselho, ele nos ajuda muito com essa busca de parceiros, né, para que a gente não fique como o único setor público dentro de um território. Maior acesso ao serviço de saúde bucal, quando a gente facilita esse acesso, né? Integração dos demais profissionais com as equipes de residência. Então, a gente tem a nossa unidade, ela é composta, na grande maioria, por profissionais da residência, mas os que não estão na residência estão bem integrados a essas equipes. E o trabalho em equipe, que é a nossa bandeira, né? Um dos nossos pilares, e que não é simples, mas que a gente insiste, persiste e vem colhendo bons frutos. Bom, eu trouxe, para finalizar, alguns gráficos para vocês poderem ter uma noção. A gente está colocando como 0, porque, na verdade, a gente tinha o IJA anteriormente, né? O ESUS começou a ser usado muito timidamente em janeiro e fevereiro, e março ele já tem, na verdade, um crescimento, e a gente está no atendimento médico sempre crescendo. O atendimento individual de enfermagem também, assim, é um super ganho. Observar o quanto potente tem, né? Mostrar para o território que é possível fazer um atendimento clínico com o enfermeiro,
como os meus colegas falaram anteriormente, não é somente triagem, né? Tem capacidade técnica para isso, tem resolutividade de caso, tem acolhimento e tem sido muito produtivo para a gente. O atendimento da odonto, que é o que mais oscila pela questão da pandemia, mas quando a gente começa a adequar esse acesso para aqueles critérios que eu coloquei anteriormente, a gente tem um avanço, né? O atendimento individual da Multi, aqui está incluído a farmácia, o serviço social e a psicologia, também tem um crescimento contínuo. O cadastro individual, né? Que a gente sai lá de 3 mil e pouquinho para cerca de 12 mil cadastros agora, né? No final de agosto. A vacinação, ela não era registrada na sua totalidade dentro do ESUS, isso é um trabalho que a gente vem insistindo para que aconteça. Esse pico aconteceu no momento que foi aberta a vacinação para todas as pessoas, né, para a influenza. A gente tem uma queda em agosto, mas mesmo assim a queda ainda fica maior do que o que a gente tinha de média anterior. Bom, os atendimentos versus encaminhamento, então a gente tem cerca hoje de 2 mil atendimentos acontecendo na unidade e que a linha vermelha, vocês podem ver que o nosso número de encaminhamento ainda é muito baixo, em agosto correspondeu a 8% de todos os atendimentos. Essa é a foto da maioria das pessoas, a gente nunca consegue juntar todo mundo para tirar uma foto, né? Mas está grande parte da equipe aí. E, na verdade, eu trouxe 2 vídeos, não sei se eu tenho tempo para poder passar, são 2 vídeos rapidinho de 2 minutos que finalizam nossos avanços. É possível? Pode colocar, Paula. Tá bom. Então tá, esse primeiro vídeo é de uma usuária que vai contar um pouquinho da transformação da unidade. Vamos ver se vai passar. Não vou conseguir. Deixa eu ver se o outro vai. Não vou conseguir. Infelizmente, acho que não vai passar o vídeo, mas eu posso deixar depois na apresentação para quem quiser ver. E, na verdade, era um vídeo de usuária contando um pouco dessa transformação da unidade. E o segundo vídeo de uma CS também contando um pouco da transformação dessa unidade. Vale a pena, então, depois que ficar aberto para todo mundo a apresentação, assistir. Então, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, agradecer aos profissionais de Copa Vila, que me acolheram muito bem, né? Não é simples tanta mudança, e eu falo que toda mudança dói, e a gente precisa sempre pensar no final dela, né? O que a gente espera como profissional e o que a gente espera se fosse usuário dessa unidade. Deixei aqui a nossa hashtag Voa Copa, que todas as fotos a gente põe, então é uma forma de identificar a gente. Gostaria de agradecer também a gerente da unidade, a Alessandra, que está há pouco tempo com a gente, mas já chegou com muita vontade de mudar e de fazer diferente, tem sido uma grande parceira. E agradecer também a CRAB, né, e os parceiros do projeto, a Otix, Dina, Davi, que sempre nos ajuda. É muito bom ver isso acontecer, né? Muito obrigada.